Ele está correndo de você. E a psicologia explica por quê. Há uma dor silenciosa escondida atrás da forma como ele se afasta. Você sente, os sinais estavam ali. O olhar que brilhava diferente. O cuidado em pequenos detalhes. A presença que parecia dizer mais do que qualquer palavra. De repente, o distanciamento, a ausência, o silêncio. Você se pergunta, mas por quê? Se estava tudo indo tão bem, se havia amor, por que ele se afastou? E que entra o que poucos falam, mas que a psicologia vem estudando há décadas: o medo masculino de se entregar ao amor verdadeiro. Um mito do homem sempre pronto. Vivemos em uma sociedade que ensinou aos homens, desde cedo, que eles precisam ser fortes, racionais, prontos para tudo. Emoções profundas, sentimentos intensos. Isso seria sinal de fraqueza. Muitos aprenderam a negar o que sentem, a sufocar o que pulsa no peito. E quando o amor verdadeiro aparece, aquele amor que não dá para controlar, que mexe com o ego, que toca a alma, o instinto de defesa é correr. Não porque ele não sente, mas porque ele sente demais, e isso o assusta. 2. O medo da vulnerabilidade. A psicologia explica que o amor verdadeiro exige entrega. E a entrega exige algo que muitos homens têm pavor de mostrar: vulnerabilidade emocional. É se abrir, é mostrar fraquezas. É dizer: eu preciso de você sem parecer fraco. Muitos homens foram criados para esconder tudo isso. Então, quando se vem diante de uma mulher que os toca de verdade, que os vê por dentro, que os entende, o medo toma conta. A mente grita: você vai se machucar. E instintivamente, ele se afasta. Não porque não ama, mas porque amar de verdade o deixa exposto. 3. Autossabotagem inconsciente. Carl Jung, pai da psicologia analítica, explicava que muitas vezes sabotamos aquilo que mais queremos, porque temos feridas internas que ainda não cicatrizaram. E isso vale também para o amor. Um homem que nunca aprendeu a lidar com as próprias emoções, ou que teve experiências de rejeição, abandono ou traição, carrega um consciente que sussurra: não confie, não se entregue, você vai sofrer de novo. Mesmo que racionalmente ele queira ficar, o inconsciente dele está fugindo para se proteger. Ele pode inventar desculpas, buscar defeitos em você, provocar brigas, desaparecer. Não porque você não é suficiente, mas porque a própria mente dele criou mecanismos para impedir que ele viva algo profundo demais. 4. O ego masculino e o medo de perder o controle. Para muitos homens, se apaixonar profundamente significa perder o controle da própria vida emocional. É deixar de ser o dono de si, e isso pode tocar no ego masculino de forma intensa. A sensação de dependência emocional, mesmo que saudável, os assusta. Eles foram ensinados a dominar, a conquistar e não a sentir profundamente. Assim, quando uma mulher os toca de verdade, os desarma, os revela, eles se veem diante de um novo espelho e não sabem o que fazer com esse reflexo. 5. Amar também é se curar. Muitos homens que fogem do amor estão, na verdade, fugindo de si mesmos, fugindo das dores não resolvidas da infância, das frustrações que nunca verbalizaram, do abandono que sentiram, talvez ainda crianças. Amar verdadeiramente exige coragem. Coragem para mergulhar na própria alma. Reconhecer medos, admitir que também se é humano. E isso nem todos estão prontos para fazer. Às vezes, ele precisa se afastar para se encontrar. Precisa perder para entender o valor. Precisa correr para perceber que, de tudo que poderia ter, você foi o que mais o fez sentir vivo. 6. E o que fazer se ele está fugindo? Não corra atrás. Não implore. Não se anule. Se ele estiver fugindo por medo, sua atitude mais poderosa é manter-se firme no seu amor próprio. Mostrar que você não vai mendigar migalhas de alguém que ainda não sabe como se doar inteiro. Dê espaço. Às vezes, o silêncio ensina mais do que palavras. E se ele estiver destinado a te amar de verdade, voltará não como quem corre,
mas como quem finalmente teve coragem de ficar. 7. Nem sempre medo às vezes é desinteresse. Mas atenção, nem todo afastamento é medo. Às vezes, é simplesmente falta de vontade, falta de reciprocidade, e aí, é preciso sabedoria para diferenciar. Um homem que ama, mesmo com medo, mostra sinais de que se importa, de que está em conflito, de que sente, mas não sabe como lidar. Já o que apenas está te usando ou iludindo, não demonstra empatia, nem esforço, nem verdade. O amor como espelho das sombras. Na visão de Carl Jung, todo ser humano possui o que ele chamou de sombra, a parte inconsciente da psique que contém os aspectos reprimidos, negados ou não desenvolvidos de si mesmo. Quando um homem se apaixona profundamente por uma mulher que o vê com os olhos da alma, que o enxerga além da imagem, que toca o seu emocional com empatia, afeto e profundidade, ela acaba sem querer ativando essas sombras. Ela se torna um espelho que revela tudo o que ele esconde de si. E, convenhamos, nem todo mundo está pronto para esse espelho. Nem todo homem está disposto a encarar suas feridas emocionais, seus traumas de infância, seus complexos de inferioridade, seu medo de rejeição ou fracasso. Amar profundamente é um chamado para a cura, mas a cura doante e libertar. 8. O amor como espelho das sombras. Na visão de Carl Jung, todo ser humano possui o que ele chamou de sombra, a parte inconsciente da psique que contém os aspectos reprimidos, negados ou não desenvolvidos de si mesmo. Quando um homem se apaixona profundamente por uma mulher que o vê com os olhos da alma, que o enxerga além da imagem, que toca o seu emocional com empatia, afeto e profundidade, ela acaba sem querer ativando essas sombras. Ela se torna um espelho que revela tudo o que ele esconde de si. E, convenhamos, nem todo mundo está pronto para esse espelho. Nem todo homem está disposto a encarar suas feridas emocionais, seus traumas de infância, seus complexos de inferioridade, seu medo de rejeição ou fracasso. Amar profundamente é um chamado para a cura, mas a cura doante e libertar. 9. Quando o amor desestabiliza a zona de conforto. Existem homens que vivem relações rasas porque isso lhes dá a falsa sensação de controle emocional. Eles conduzem o jogo, ditam o ritmo, criam vínculos limitados. Mas quando encontram uma mulher que os abala por dentro, que os tira do piloto automático, que faz o coração bater de um jeito diferente, eles se veem diante de algo novo e assustador, um sentimento que não podem dominar. A relação, nesse caso, vira uma ameaça ao conforto emocional que ele construiu. Ele pode até dizer para si mesmo: ela é demais para mim, ou eu não estou pronto para isso. Na verdade, ele sente que será transformado por esse amor, e transformação exige coragem. 10. A raiva, o sumiço, o silêncio, máscaras do medo. É comum que homens, com medo de se entregar-se, fechem de forma agressiva ou indiferente. De repente, ficam frios, distantes, rudes, alguns somem sem explicação, outros provocam discussões, sabotam a conexão. Mas não se engane, essa dureza, muitas vezes, é só um escudo, um disfarce emocional. Por dentro, ele está em conflito. Está tentando calar o que sente porque não sabe como lidar com a intensidade. Esse tipo de comportamento não justifica dor nem ausência, mas explica que, para alguns homens, amar é travar uma guerra interna entre o desejo de se entregar e o impulso de se proteger. 11. A cura começa nele, não em você. Muitas mulheres, ao verem o homem que amam se afastando, pensam que precisam fazer algo para salvá-lo. Se doam ainda mais. Tentam provar que são dignas, compreensivas, pacientes. Mas aqui está a verdade dura: não é você quem vai curá-lo. Você pode inspirá-lo, sim. Pode ser luz do caminho. Mas a decisão de mergulhar em si mesmo, de enfrentar os próprios medos e abrir o coração, é dele. E enquanto ele não fizer isso, qualquer tentativa sua de se doar mais pode se transformar em autoabandono. 12. A mulher que se valoriza também sabe deixar ir.
A mulher que entende o seu valor não mendiga presença. Ela não implora por atenção. Ela sabe que o amor verdadeiro só floresce onde existe reciprocidade, esforço mútuo, maturidade emocional. Se ele te ama, vai enfrentar os próprios monstros para estar ao seu lado. Se ele foge, é porque ainda não tem a força necessária para caminhar com você. E nesse momento, a sua maior prova de amor por si mesmo é não se diminuir para caber na covardia emocional de ninguém. 13. Quando ele percebe o que perdeu. A psicologia mostra que muitos homens só entendem o valor do que perder um pacto da ausência real daquela mulher que os amava de verdade. O vazio, a saudade, o silêncio começam a bater diferente. E ele se pergunta: por que fugir de alguém que só queria me amar? Por que não consegui enfrentar o amor dela? Nessa hora, a maturidade emocional pode começar a despertar, mas só se ele estiver pronto para evoluir, para mudar, para se transformar de fato. E, se ele voltar, que não seja como antes, que volte mais consciente, mais inteiro, mais homem. Porque uma mulher que se ama não aceita metades depois de ter oferecido inteiros. 14. O amor que fica é o amor que cura. Se ele ficou, mesmo com medo, mesmo em crise, se ele lutou para crescer, para aprender a amar de forma madura, se ele escolheu enfrentar o desconforto, encarar o espelho, melhorar como ser humano, então você encontrou um homem em processo de transformação. E esse tipo de amor cura, fortalece e constrói. Mas se ele foi, aceite, honre o amor que você deu, mas não se prenda a quem não teve coragem de recebê-lo. 15. O final não é o fim, é o recomeço de você mesmo. Talvez ele tenha fugido. Talvez não tenha retornado. Mas você ainda está aqui. E você aprendeu. Amou com coragem. Sentiu com verdade. Cresceu. Você se tornou uma mulher mais forte, mais desperta, mais inteira. E essa versão só merece alguém que esteja à altura, não alguém que fuja de sentir. Porque o amor verdadeiro não é covarde. Ele fica, cresce, luta e floresce. E, principalmente, ele não corre. Conclusão, ele foge porque você desperta algo maior. Você não o perdeu. E ele apenas não estava pronto para te encontrar. O amor que você ofereceu foi grande demais para o coração pequeno que ele ainda carrega. E isso, ao invés de te diminuir, te engrandece. Continue sendo essa mulher intensa, sensível, inteira. Porque o homem que tiver coragem de ficar vai ser também aquele que terá coragem de crescer ao seu lado. E quando isso acontecer, ele não vai correr, vai escolher permanecer. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.